Bom dia, mas bom dia mesmo com Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 21 de novembro de 2011, queremos desejar a você, neste dia, uma bênção de nosso Senhor sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre os afazeres que você tem que fazer neste dia, nesta sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na sua escola. Deus esteja todo o tempo ao seu lado. É o que nós desejamos. Nós, da Primeira Igreja Batista em Três Marias, o nosso templo está situado ali na rua Curitiba, 158, no bairro JK. E como chegar ao templo da Primeira Igreja Batista? É fácil. Você subindo a Avenida Felinto Miller, que é uma avenida bastante conhecida em nossa cidade, você, ao subir a Avenida Felinto Miller e a primeira rua à sua direita, você encontra o templo da Primeira Igreja Batista, aqui em Três Marias, e você é o nosso convidado para, no domingo, às 7h30 da noite, estar presente ali para louvar a Deus, exaltar o nome de Deus, receber as suas bênçãos e receber o recado de Deus para a sua vida. Venha e você não será mais a mesma pessoa. Que Deus possa abençoar a sua vida muito poderosamente. Mas agora nós queremos falar hoje sobre recebendo a adoção de filho ou de filha. Vamos ler no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículos de 43 a 48, que diz o seguinte: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás de Jesus, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante a Jesus, declarou-lhe, dizendo, diante de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como logo sará-la. E Jesus lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Veja bem, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, o texto que nós acabamos de ler começa com uma certa mulher. Esta certa mulher aproximou-se de Jesus. A Bíblia não identifica quem era essa mulher. A cultura, o costume daquele tempo discriminava imensamente a mulher. Não era contada no universo social, tanto mulheres como crianças. Esta mulher, diz-nos o texto, carregava certa doença, e tal enfermidade estava sobre aquele corpo por 12 anos. O texto também nos informa que ela havia gasto muito dinheiro e com muitos médicos. Toda a sua autoestima estava comprometida.
Havia uma hemorragia, um fluxo de sangue. Seu corpo estava debilitado, debilitado também suas emoções, seus sentimentos. Hoje também talvez você tenha um fluxo de culpa, um fluxo de medo, um fluxo de pânico. E eu digo para você, o Senhor Jesus tem a cura. Lá no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 15, versículo 26, na última parte do versículo, Deus diz para o povo de Israel e diz para nós também hoje. Diz assim: porque eu sou o Senhor que te sara. Esta mulher estava discriminada, acuada, estava preterida pelo convívio social. Como é triste, como é deprimente ser discriminado ou discriminada. O texto fala de certa mulher, não tinha nome. Como nós falamos no dia de hoje, era, se fosse homem, era um Zé Mané ou uma Maria Ninguém. Quantas vezes pessoas têm sido discriminadas, preteridas, feridas por uma sociedade pseudo-moralista, pseudo-religiosa. Apesar de a mulher estar visivelmente deprimida, arrasada no seu aspecto físico, emocional e espiritual, ela se esforçou, ela ousou e ela creu. Ela se aproximou do príncipe da paz. 12 anos de sofrimento, 12 anos de reclusão emocional, 12 anos de isolamento. Você já foi magoado por pessoas, você já foi preterido em um emprego, você já foi preterido por seus amigos, você já foi discriminado por não ser tão inteligente quanto o seu colega de escola, o seu colega de emprego. Marcas ficaram na sua alma. Você tem um fluxo de inferioridade, você tem um fluxo de medo. Preste atenção. Jesus veio nos libertar. Jesus veio libertar você de prisões, prisão da enfermidade, prisão da exclusão social, prisão do pecado. Jesus diz lá, ele fala para nós, lá no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 36, Jesus assim se dirigindo aos seus patrícios aquela época e nos dirige hoje também a nós. Jesus diz assim: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí você me pergunta, mas livre de quê? Não, às vezes nós estamos presos não em prisões físicas, mas em prisões espirituais. É o peso da culpa, é o peso do pecado, é o peso daquilo que nos amarra lá no passado. E o inimigo das nossas almas, Satanás, muitas vezes se ri de nós e nos acusa peremptoriamente. Ele nos acusa sem dó. E às vezes nós carregamos essas dúvidas anos a fio. Mas Jesus está dizendo hoje para você: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, na segunda parte desse versículo. Você entende? Você percebe que Jesus veio libertar? E esta mulher intentou, planejou e adquiriu confiança e disse para si mesma: eu vou tocar, pelo menos, no vestido de Jesus. E quando ela tocou pela fé, diz o texto que imediatamente estancou o fluxo do sangue. O texto não fala
categoricamente que quando ela tocou em Jesus, imediatamente ela ficou curada. Ela não ficou curada tão somente no físico, suas decepções foram curadas, seus temores desapareceram, sua autoestima foi recuperada. Não era mais aquela mesma mulher, era alguém que fora identificada por Jesus. E Jesus pergunta a ela: quem é que me tocou? Pedro retruca: mestre, a multidão te aperta, te oprime e dizes: quem me tocou? Quantos hoje têm apertado a Jesus pelo seu misticismo, pela sua religiosidade, pela idolatria, pelo humanismo, pela incredulidade, mas não pela fé? Esta mulher teve fé. Ela não se ligou a aspectos palpáveis. Ela não procurou um meio, ela não procurou uma figura, ela não procurou instrumentos ou expedientes místicos para alcançar a bênção de Jesus. Não, ela foi diretamente à fonte. Muitas vezes queremos buscar as benesses espirituais em Jesus através de coisas, através de representações, através de coisas esdrúxulas, escúrias, em que a palavra de Deus, a própria Bíblia, não nos autoriza. Você percebe? Esta mulher não, ela não procurou atalhos, ela não procurou muletas religiosas, ela procurou Jesus, Jesus, Jesus. E ela foi pela fé. E a Bíblia fala, que nós já nos referimos, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que primeiramente que Ele existe e que Ele é galardoador. Galardoador é aquele que dá galardão, aquele que presenteia. Você percebe? Então aquela mulher foi pela fé. E isso que nós falamos agora, que sem fé é impossível agradar a Deus, está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Mas no capítulo 11 do livro de Hebreus, no versículo 1, nós lemos o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você percebe isto? Aí você me pergunta, mas como ter fé? Como conseguir esta fé? Como alcançar? Como fazer brotar esta fé? E o apóstolo Paulo, de maneira piramidal, ele nos informa, lá no seu livro, na sua carta à igreja de Roma, Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo assim se expressa dizendo: ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Meu amigo, se você não tem fé, se você não sabe o que é fé, comece a ler as palavras de Jesus, comece a ler a Bíblia, comece a mergulhar, comece a respirar, comece a sonhar com a palavra de Deus, comece a comer a palavra de Deus, e você terá a sua fé desenvolvida e desabrochada como esta mulher de fluxo de sangue. E Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer uma nova criatura por Jesus Cristo, como no dizer do apóstolo São Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ora, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esta mulher teve um encontro com Jesus, e Jesus diz assim: olha, você está curado, a tua fé te salvou, vai em paz. Aquela mulher não foi mais a mesma, aquela mulher tivera o encontro com Jesus, e que nesta manhã esta palavra possa
ficar vibrando no seu entendimento, na sua vida. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Amém e amém.